Bom dia, galerinha do sexto ano, tia Mariana, e hoje a gente vai começar o nosso capítulo 3. Opa, errei. Nosso livro 3, tá? Que é o livro que está falando sobre separação de mistura. Ele vai, a gente está iniciando aí o capítulo 11, tá? Do livro 3, e a gente vai ter uma matériazinha nova hoje. Separação de mistura. Olha só, se a gente conseguiu fazer as misturas, se a gente consegue fazer as misturas na química, né, na ciência, a gente vai ter que conseguir separá-las também, tá? Então, olha só para a gente dar um relembrar aqui, o que é separação de mistura? É um conjunto de processos de separação dos componentes daquela mistura. Então, por exemplo, se eu misturei água e óleo, onde eu vou ter uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, perdão, né, com duas fases, o óleo vai ficar em cima e a água embaixo, então eu tenho que ter algum processo que consiga separar o óleo e a água novamente, tá? Só para dar uma lembrada aqui com vocês, ó, a gente tem dois tipos de mistura. A gente tem a mistura heterogênea, que vai apresentar mais de uma fase, ou seja, a gente consegue ver que aquela substância, aquele recipiente, aquele sistema, ele está com mais de uma substância dentro. Um exemplo, a água e o óleo, né? Você vê o óleo separado da água. Aí eu tenho duas fases, né? Cada um, o óleo representa uma fase, a água representa outra fase. E as misturas homogêneas, elas se incorporam tão bem que você só vê uma única fase. Parece que dentro daquele sistema, daquele recipiente, só tem uma coisa. Por exemplo, água e sal. O sal ele se dissolve e se incorpora tão bem à água que quando você olha aquele recipiente, parece que só tem a água. Então você só vê uma fase, você não vê o sal dissolvido ali, você só vê a água, tá? Mas você sabe que tem água e sal. Então isso se trata uma mistura homogênea. Existem processos para separar misturas heterogêneas, que são vários processos diferentes, tá? Aquelas que não se incorporam, né? Que você vê mais de uma fase. E existem alguns processos para separar as misturas homogêneas, são processos diferentes. Então a gente vai começar aqui nossos processos de separação de mistura. Aí aqui, ó, primeiro a gente vai ver os processos de separação de mistura heterogênea, tá? Quando todas as fases são sólidas. Então, é uma mistura heterogênea de sólido com sólido. Aqui o exemplo que está me dando, ó, é o feijão. Vamos supor que eu tenha misturado feijão e pedrinhas, tá? Feijão e pedrinhas, que às vezes vem uma pedrinha no meio do feijão. Aí, o processo que a gente usa para separar os dois é um processo conhecido como catação. Tá? Os fragmentos são catados à mão ou com uma pinça. Aí você vai conseguir separar as pedrinhas do feijão. Lembrando que eu estou em mistura heterogênea de sólido com sólido. O feijão é sólido, a pedrinha é sólida. Tá? Então a gente usa o processo catação, que é simplesmente catar as pedrinhas. Eu tenho um processo também, ó, homogêneo e todas as fases continuam sendo sólidas, mistura de sólido com sólido, chamado de ventilação. Esse processo ele vai ter a ajuda do vento, tá? Olha só, aí o exemplo está numa pessoa que acabou de colher café, tá? Café, ele, se vocês nunca viram, ele dá tipo uma frutinha na árvore, umas bolinhas assim, e quando as pessoas vão colher, elas normalmente elas puxam o galho, que fica um monte dessas frutinhas, elas puxam o galho assim e sai puxando tudo com a mão e cai aqui nessa cestinha. Então vai vir folha misturado com café, tá? Que são aí os representantes das nossas duas fases, folhas e o café. Para separar, costuma-se jogar tudo para o alto, aí o vento vai levar as folhas e que são mais leves, né? E vai ficar só o café, que é o que você está querendo ali na separação. Tá? Então, ó, é uma separação aonde o vento auxilia aí. E o nome é ventilação, né? Bem fácil. Próximo processo aqui, eu continuo nas misturas heterogêneas de sólido com sólido, eu tenho a levigação. A levigação é muito parecido com a ventilação, só tem uma diferença. Na ventilação ia ter a ajuda do vento.
Na levigação vai ter a ajuda de uma corrente de água. Por exemplo, no garimpo, quando eles vão garimpar ouro, eles vão nos rios e ficam mexendo em toda a areia ali do fundo do rio, né? Vem pedrinha, areia, e eles, pode vir o ouro, né? Eles vão usar a ajuda da força da corrente de água para levar as pedrinhas, a areia e ficar ali somente o ouro, tá? Então, levigação é com a ajuda de uma corrente de água. Separa sólido com sólido com a ajuda de uma corrente de água. Vamos para o nosso próximo processo aqui. Continuamos em heterogêneo, sólido com sólido. Flotação. Lembrem, a palavra flotação lembra flutuar. E é isso mesmo que acontece. O que a gente vai fazer aqui? Vamos supor, nesse nosso sistema, nesse nosso vidro de laboratório, recipiente, eu tenho misturado areia e lasquinhas fininhas de madeira, que a gente chama de serragem. Tá? Estão os dois misturados. Na flotação, eu vou ter o auxílio de um líquido intermediário. O que é um líquido intermediário? Um líquido que separe os dois, que fique no meio. O que vai acontecer? Quando eu coloco esse líquido, uma água qualquer, a areia vai permanecer no fundo, né? Porque ela tem uma densidade maior. A água vai ficar no meio e aquela madeira vai boiar. Né? As lasquinhas de madeira, a serragem, elas vão boiar. Aí você consegue separá-las, pegar com a mão ou com o auxílio de algum equipamento, uma peneira, né? Com muita facilidade, tá? Então, flotação é porque alguma coisa vai flutuar, tá bom? Tem que ter a ajuda de um líquido intermediário. Continuando aqui, eu tenho dissolução fracionada. Tá? Separação por meio de um líquido que dissolve apenas um componente. Por que esse aqui é dissolução? É dissolver. Vamos supor que eu tenha areia e sal misturado. Duas substâncias sólidas, né? Aí eu quero separá-las. Não tem como eu usar catação, ventilação, levigação, nada disso, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar dissolução. Eu vou pegar a água e vou jogar. Quando eu jogo a água nessa areia, nesse sal e mexo, esse sal vai todo para a água, né? Ele vai se dissolver da água. Aí eu separo a areia do sal. Tá? Vou separar a areia do sal. Sei lá, uso um filtro, uma telinha e separo a areia do sal. Só que é chamado de fracionada porque esse sal agora vai estar misturado na água. Aí a gente tem que usar um outro processo para separar o sal e a água que a gente vai ver daqui a pouco. Sal e água já é mistura homogênea. Né? Um outro processo. É fracionado porque passa por várias etapas, tá bom? Mais de uma etapa, por isso que é dissolução fracionada. A palavra dissolução é dissolver algo. A gente vai dissolver o sal que está misturado na areia para separar, tá? Separação magnética, esse é muito fácil. É quando a gente tem, por exemplo, bolinhas de ferro, pedacinhos de ferro misturado, por exemplo, numa areia. Tá? Eu quero separar isso. Eu vou pegar um ímã potente, tá? E vou passar por cima dessa areia e esse ímã vai atrair tudo que é de metal. Por isso que é separação magnética. Você vai usar o magnetismo do ímã, tá bom? Bem facinho também. Normalmente nos exercícios vem escrito assim, limalha de ferro. Limalha de ferro são umas bolinhas pequenininhas de ferro. Vem escrito situações desse tipo. Limalha de ferro misturado com areia, tá? Que aí você já sabe. Opa, tem ferro no meio? Tem metal no meio? Eu vou usar a separação magnética. Continuando, fusão fracionada. Só para lembrar aí, fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, né? Então, fusão fracionada, eu vou ter a separação por aquecimento da mistura. Até a fusão dos componentes de menor ponto de fusão. Ou seja, vamos supor aqui, olha só, que eu tenho um anel de ouro. A tia falou com vocês que ouro ele é uma solução sólida, né? O ouro ele é uma mistura homogênea de mais de um metal. Para fazer um anel de ouro, a gente tem que ter uma liga metálica, que a gente chama. Vai ter misturado maior quantidade de ouro e um pouco de prata e um pouco de cobre, para dar uma resistência maior a esse ouro, tá? Esse anel. Aí, para eu separar esses componentes, eu preciso derreter tudo, ficar olhando o ponto de fusão, ou seja, o ponto exato que cada um dos metais derrete e começar a separá-los, tá? Então, o nome desse processo é fusão fracionada.
Cristalização fracionada. Adiciona-se um líquido que dissolve todos os sólidos. Por evaporação da solução obtida, os componentes cristalizam-se separadamente. Tá? Esse não aparece muito no nosso livro, mas a gente vai botar um líquido que dissolva todo aquele sólido e depois eles cristalizam separadamente. Tipo cristalzinho de sal grosso, sabe? Eles cristalizam separadamente. Peneiração ou tamização significa a mesma coisa, é sinônimo. Peneiração e tamização significa a mesma coisa. É quando a gente quer separar grãos diferentes. Por exemplo, basta peneirar, né? A gente quer separar, por exemplo, dar uma peneirada na farinha para tirar só as partículas bem fininhas da farinha. Farinha de trigo para fazer um bolo. Aí você usa a peneiração, separa as partículas maiores das partículas menores, tá? Bem facinho também. Ou, por exemplo, quando um pedreiro quer separar areia de pedrinhas, ele também usa tamização, ele peneira essa areia, tá? Aí agora eu tenho aqui, ó, sedimentação. Sedimentação, gente, ele consiste no seguinte, ou decantação, também pode ser chamado de decantação, tá? Imagina uma água de um rio. A água do rio, o rio fica correndo o tempo todo e essa água ela fica barrenta, né? Ela fica toda misturada com a areia do fundo do rio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa água e vou deixar ela decantar. Ou seja, toda a areia descer, vou deixar ela paradinha para toda a areia descer e se separar da água. Aí depois eu tiro a água cuidadosamente. Tá? Isso é sedimentação ou decantação. A gente usa mais a palavra decantação no nosso livro. Tá? Aí eu tenho a decantação de funil. Tá? Aqui eu tenho uma decantação de funil que vai separar o óleo da água. Olha só como é que funciona. Aqui nesse recipiente, que é um funil, né? Um funil de decantação, eu tenho a água aqui embaixo e o óleo aqui em cima. Tem uma torneirinha aqui. Você abre essa torneirinha, deixa toda a água descer, tem que ser bem preciso. Quando estiver perto do óleo descer, fecha a torneirinha e separa o óleo da água. Tá? Isso é uma decantação de funil. Filtração, também muito fácil filtração. Filtração separa a fase líquida da fase gasosa ou da fase sólida. Por exemplo, quando a gente vai fazer um café, a gente tem uma mistura ali do pó de café, né, que é sólido, com a água. A gente passa ele por um filtro, porque a gente não quer que misture o pó com a água, não dá para beber assim. Então a gente passa por um filtro, que pode ser de pano, de papel, tá? Então é o ato de filtrar mesmo. Centrifugação. Centrifugação também é bem bacana. Centrifugação, gente, no caso, é só usado, a centrifugação é usada para exames de sangue. Tá? Lembrando que o sangue é uma mistura, é um colóide, né? O sangue é um colóide, a gente aprendeu anteriormente que é uma mistura que parece homogênea a olho nu, mas vista ao microscópio a gente vê separadas partículas. O sangue, a gente vê o plasma, que é a parte líquida, e vê os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, tudo separadinho no microscópio. Então, isso é um colóide, uma mistura heterogênea que parece homogênea a olho nu. Para separar o sangue, é só deixar ele paradinho, que nem aquela água barrenta do rio. Tá? Deixa ele paradinho. Aí o que vai acontecer? Vai separar o plasma, que é a parte líquida do sangue, e todos os glóbulos vermelhos, hemácias e plaquetas vão para o fundo. Só que isso costuma demorar bastante tempo. Tá? No caso aí, pode demorar horas. Imagina você sofrendo um acidente e tendo que esperar horas para fazer um exame de sangue. Não tem como. Aí eles inventaram uma centrífuga, que é um aparelhinho, uma máquina que treme, gira e separa a parte sólida da parte líquida do sangue. Tá? Aí fica mais rápido o exame de sangue. Ok? Só é usado para sangue a centrífuga. A centrifugação só é usado para sangue. Também fica molezinha, tá? Só usa no sangue. É um tipo de decantação acelerado. Aí eu tenho aqui sifonação. É um processo de transporte de um líquido para o nível alto, do nível alto para o nível baixo. Tá? É quando a gente usa aí tipo uma mangueirinha para passar o líquido de um lado para o outro. Esse também não aparece no nosso livro.
Agora, então nós acabamos ali todas as misturas, separação de mistura heterogênea. Agora nós vamos começar, viram que tem bastante tipo de separação de mistura heterogênea, né? Nós vamos começar agora a separação das misturas homogêneas, que são pouquinhas, porém muito importantes, tá? É bem menos do que a heterogênea. Lembrando que homogênea a gente só vê uma única fase. Aí eu tenho aqui como primeira a evaporação. A evaporação é um processo de separação de mistura homogênea. O que vai acontecer? Vamos dar o exemplo aqui de água e sal. Aqui tem um exemplo de uma salina. É assim que é feito, né? Que é retirado o sal da natureza. A gente deixa evaporar a água, né? O sol vai bater nessa água, a água vai subir em forma de vapor e aquele sal vai ficar. E você vai lá e retira esse sal. Só que no processo de evaporação a gente perde a água, fica só o sal, tá? E quando a gente quer, por exemplo, a água também. Aí a gente vai fazer um outro processo de separação de mistura, que é chamado de destilação simples, tá? Também a gente pode usar o exemplo do sal e da água, tá? O que vai acontecer? Aqui eu tenho uma parte só do equipamento, que é o destilador. O destilador, gente, vocês estão vendo que tem uma mangueirinha por aqui, ó? Estão vendo uma mangueirinha? Por aqui fica passando uma água bem gelada, tá? De um lado eu tenho a mistura de água com sal sendo aquecida. Essa água e o sal vai ficar sendo aquecida. Então ela vai subir em forma de vapor de água. Vai passar aqui por dentro do condensador e quando ela chegar aqui, que aqui está muito gelado, ela vai se condensar, ou seja, ela vai fazer a passagem do estado líquido, do estado gasoso, para o estado líquido novamente. E vai começar a gotejar do lado seguinte. Então, o que vai acontecer? Depois que essa água todinha evaporar e passar para o outro lado, o sal vai permanecer no vidro que estava sendo aquecida a água. Tá? Isso é uma destilação simples, também serve para separar água e sal. Só que aí, no caso, você consegue manter tanto a água quanto o sal. Tá? Na evaporação você perde a água. Perde, né? Perde para o ambiente. Ela vai se transformar em chuva depois. Aí aqui está todo o equipamento da destilação simples, ó, que a tia estava explicando para vocês. Aqui eu tenho o condensador, tá? Aqui eu tenho a água com sal sendo aquecida, fervida, né, para ela virar vapor de água. Aqui é tampado, obviamente, senão a gente perde para o ambiente. Essa água vai virar vapor de água, vai passar pelo condensador, vai condensar, né, do estado gasoso, ela vai voltar para o estado líquido e vai começar a pingar desse lado aqui. Né, uma água pura sem o sal. E o sal, depois que essa água toda evaporar, vai permanecer nesse vidro, tá? Assim é a destilação simples. Eu tenho também a destilação fracionada. A diferença da destilação fracionada é que ela vai separar aí uma mistura homogênea de dois líquidos. Não vai ter um sólido e um líquido, que nem o sal e a água. Eu vou ter dois líquidos. Por exemplo, dois líquidos que são miscíveis, ou seja, que se misturam, que formam uma mistura homogênea. A água e o álcool. Vou usar como exemplo a água e o álcool. O destilador, que é o nome desse equipamento todo que está aqui, ele é muito parecido com o destilador anterior. A única diferença, o destilador da destilação simples, né? A única diferença é que aqui a gente vai ter um termômetro. Por que um termômetro, gente? Olha só, eu tenho água e álcool aqui. Cada uma tem a sua temperatura certinha para começar a evaporar. Vamos fingir, a água a gente sabe que ela evapora a 100 graus Celsius. Né? A gente já tinha estudado isso. A água ela começa a evaporar, a gente esquenta a água, ela começa a evaporar a exatos 100 graus Celsius. Vamos supor que o álcool começa a evaporar a 78 graus Celsius. Então a gente começa a ferver, fica de olho no termômetro. Quando chegar a 78 graus Celsius, a gente não pode deixar chegar a 100, né? Tem que manter aquela temperatura em 78 graus Celsius, que aí o álcool vai começar a evaporar e vai gotejar do outro lado. E a água vai permanecer no mesmo recipiente, porque ela precisa de uma temperatura mais elevada para começar a evaporar. Estou dando um exemplo só, tá? Então, esse é a destilação fracionada. Vai ter a separação de uma mistura homogênea, líquido com líquido. O exemplo que a tia usou foi água e álcool, tá? Mesmo destilador, equipamento parecido, porém com a ajuda de um termômetro para ver esse ponto de ebulição. O ponto exato que um dos líquidos começa a evaporar, tá ok?
A destilação fracionada, ela também é usada, gente, isso aparece muito nas questões, ela é usada para separar o petróleo, tá? São torres enormes, obviamente a gente não vai separar o petróleo naquele equipamentozinho de laboratório, são torres de destilação enormes, tamanho de prédio quase, e joga todo aquele petróleo aqui dentro, petróleo bruto, tá? Pega o petróleo, retirou o petróleo e joga ali dentro. E vai aquecendo. Dependendo da temperatura, vai saindo um combustível ou uma substância diferente. Olha só, quando aquece a 20 graus Celsius, sai gás. Tá? O gás de cozinha ele é proveniente do petróleo. Tá? Aí quando aquece a 40 graus Celsius, sai a nafta, que é uma substância usada para fazer naftalina, essas coisas. Quando eu aqueço a mais ou menos 80 graus Celsius, eu tenho gasolina. Quando eu aqueço a mais 140 graus Celsius, eu vou ter o querosene, tá? Que é o combustível de avião. Quando eu aqueço mais, eu vou tendo óleos lubrificantes, diesel, gás e óleo pesado, e o que vai, conforme for aquecendo, vai tirando vários combustíveis e substâncias do petróleo, tá? É um tipo de destilação fracionada também. No caso aqui, liquefação, porque é de gás, né? Vai mexer com gases. Do petróleo, gente, o petróleo, os combustíveis derivados do petróleo, eles são muito poluentes, porém, do petróleo se aproveita tudinho. O residual que sobra aqui no final, ele vira piche para fazer asfalto, tá? Então, do petróleo se usa tudo, pelo menos isso, já que ele é tão poluente, tá? Então, ó, são só essas separações de mistura que a tia tinha para falar para vocês hoje mesmo. Falamos todas as separações. Vimos todas as separações aí, tá? Acho que encontra no nosso livro. Deixa a tia botar a imagem do livro aqui, aumentar para vocês verem. Acabamos de ver os processos de separação de mistura do capítulo 11, tá ok? E façam um exercíciozinho, né, desse capítulo para na aula de semana que vem a gente fazer uma correção, tá ok, gente? Ó, tudo que a tia falou tá aqui no livro. Lembrando que esse capítulo a gente tem que entender e também tem um decoreba, olha as torres de destilação de petróleo, ó, né? Vamos fazer os exercícios para a gente praticar bem, certinho? Então, ó, beijos para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.